Você sabia que o Corinthians sondou o melhor jogador do Água Santa? Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo. Luan, fica ou vai embora para um rival? Falo também sobre o Palmeiras, por que Jean Lucas não foi contratado. Ele era um dos alvos do Abel Ferreira para a função de volante. Tem ainda informação importante sobre o Atlético Mineiro, tudo sobre o título do Bahia no Campeonato Baiano, o Internacional mais perto de contratar um antigo sonho, além das últimas do mercado, com informações sobre Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, entre outros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um bom tempo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outros. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimet, a casa que é a patrocinadora master do Botafogo e patrocinadora do Campeonato Paulista. Estou mostrando na tela os dois primeiros jogos de brasileiros na fase de grupos da Sul-Americana e também da Libertadores, todas as partidas nessa terça-feira. E eu quero te ajudar para ter os melhores palpites possíveis. O Santos pega o Blooming na Bolívia, o Blooming é o lanterna do campeonato boliviano, tem apenas 2 pontos em 21 na competição nacional. Já o Goiás recebe o Independiente Santa Fé, o time colombiano é o 7º no torneio nacional e o Goiás perdeu a primeira partida final do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense. Bora falar agora dos jogos da Libertadores da América. O Atlético Paranaense visita o Alianza Lima no Peru. E esse time tem dois conhecidos do futebol brasileiro, Hernan Barcos e Christian Cueva. Para fechar, Independiente Medellín Internacional, jogo na Colômbia. Independiente Medellín que vem de apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, adversário complicado para o Colorado. Lembrando que para mostrar todo o seu conhecimento futebolístico na Parimet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo. Não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a uma baita vantagem. Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, esse imperdível. Nem pense em avançar no vídeo. Quero começar falando sobre Nenê no Vasco da Gama. O vínculo dele acaba agora no dia 30 de abril e ainda não há um veredito final do jogador. Ele já sabe que o Vasco não quer para o restante da temporada. O Nenê tem a possibilidade de continuar jogando em outro clube ou virar um funcionário do Vasco fora das 4 linhas. A tendência é que o Nenê procure emprego em outro clube brasileiro. Bora falar sobre o Atlético Paranaense, que tem reforço. Na noite desse domingo consegui confirmar com o dirigente atleticano que Thiago Andrade, atacante de 22 anos de idade, que pertencia ao New York City, ficará por empréstimo até o fim dessa temporada. Bora falar sobre o Fortaleza, que sondou a possibilidade de contratar David Braga, meio atacante que fez bom campeonato mineiro pelo Atlético, mas não deve dar Fortaleza nessa negociação. O Atlético Mineiro e o Vasco são outros interessados. Bora contar ainda que Daniel Kozik, empresário que intermediou as negociações do Santos com o lateral direito Blondel, cravou que não há mais chance de o atleta ser contratado. De acordo com o Kozik, o Santos tentou durante todo o fim de semana contato com o pessoal do Tigre, que nem sequer retornou às ligações. O prazo de inscrições para atletas vindos do exterior se encerra nesta segunda-feira. Para fechar o giro de notícias, o Botafogo já chegou a um acordo com o Montevideo Wanderers pela compra de Diego Hernandes. Esse é um meio atacante uruguaio que tem sido convocado no lugar do Arrascaeta para a seleção. O Botafogo vai pagar pouco mais de 2 milhões de dólares, só falta definir agora em relação à data de entrega do jogador. O Botafogo gostaria de ter o Hernandes já, mas o Montevideo Wanderers quer adiar para metade do ano para poder utilizá-lo na reta final do torneio Apertura. E a saideira do giro de notícias fala sobre a minha Portuguesa, o Paraíso, o jogador mais valorizado do elenco da Lusa. Tem várias sondagens, nenhuma delas agradou a Portuguesa até agora. A Lusa topa negociar em definitivo ou emprestar, desde que exista uma boa oferta. Um dos interessados é o Guarani. E o Bahia é o mais novo campeão estadual do futebol brasileiro. Nesse domingo, vitória por 3-0 contra a Jacuipense. Os gols marcados por Vitor Jacaré, Cauli e Everaldo. Resultado fez com que o Bahia, que havia empatado no jogo de ida, alcançasse seu título de número 50 do Campeonato Baiano. É o segundo clube no Brasil a chegar à marca de 50 títulos. O primeiro é o ABC, maior campeão estadual, tem 57 taças.
Só a título de comparação, se o Bahia tem 50 conquistas estaduais, o Vitória, seu grande rival, estacionou nas 29 e não vence qualquer título estadual desde 2017. Queria destacar o grande público que assistiu à vitória do Bahia contra a Jacuipense, 48.598 torcedores do público total, o maior público da Fonte Nova em uma partida envolvendo clubes e não seleções. Para completar, só fazer justiça, o título absolutamente esperado, depois de o Grupo City investir mais de 70 milhões de reais na montagem do atual elenco. Bahia que até deu umas patinadas e terminou a competição com 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Bora falar sobre o Internacional, e a novela envolvendo Gabriel Barros deve terminar nessa segunda-feira. O presidente colorado já andou dizendo para pessoas mais próximas que vai exercer a compra do jogador de 21 anos de idade, o camisa 10 do Ituano. A negociação começou na semana passada. O Inter fez primeiro uma proposta de empréstimo, aumentou para a possibilidade de comprar 15% dos direitos econômicos e assegurou que nessa segunda-feira vai chegar perto dos 2,5 milhões de reais que o Ituano pede para negociar o jogador. O Gabriel Barros, que se recusou a treinar durante o fim de semana, está completamente irritado por não permitir que ele possa ser negociado. Atleta que ganha 7 mil reais por mês em Itu e vai ter a oportunidade para saltar para 70 mil reais mensais com a camisa do Colorado. Inter que ainda vai tentar inscrevê-lo na Libertadores da América, que ficou mais complicado porque o prazo de inscrições se encerrou durante o fim de semana. Hora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians foi um dos clubes que sondaram a situação de Luan Dias, camisa 10 do Água Santa, a grande surpresa do futebol paulista, time que conseguiu bater o Palmeiras por 2-1 na primeira partida final do Paulistão. Bora te explicar direitinho essa história para você entender em que pé está tudo isso. Luan Dias pertence ao Água Santa, é hoje o jogador mais valioso do elenco, contrato até junho de 2025. Ele tem 25 anos de idade, veste a camisa 10 e no Campeonato Paulista soma 13 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nos últimos dias, Botafogo, Cruzeiro, um time do Paraná e o Corinthians entraram em contato. Inclusive, o contato do Corinthians se deu nas últimas horas, foi de um dirigente importante do Corinthians que ligou para o presidente do Água Santa para sondar, para perguntar, para entender as condições de um eventual negócio. Não há proposta, não posso nem dizer que o Corinthians vai tentar avançar nessas condições, mas quis saber quanto é que o Água Santa gostaria para negociá-lo, quanto o atleta ganha, quais seriam as necessidades para que houvesse uma transferência. O que eu posso assegurar para vocês é que a ideia do Água Santa nesse momento é vender o Luan Dias. 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Se não existirem propostas próximas a essa, o Água Santa pode até considerar um empréstimo, desde que o clube permita ou dê a possibilidade de ele atuar com bastante frequência. Botafogo e Cruzeiro querem o jogador por empréstimo, enquanto esse time paranaense, que eu não consegui descobrir qual é, já acenou com a possibilidade de compra em definitivo. Talvez próximo desse valor de 3,5 milhões de reais. Para quem não conhece, o Luan Dias é daquele estilo de meia driblador, com bastante qualidade no passe e que também finaliza bem de fora da área. Bora falar sobre o Palmeiras e te ajudar a entender por que Jean Lucas, atleta do Mônaco e um dos grandes alvos do técnico Abel Ferreira pro lugar do Danilo, não foi contratado. O namoro entre Palmeiras e Jean Lucas começou na virada do ano, quando o Verdão entendeu que o Danilo deixaria o clube. Inclusive, Palmeiras e Mônaco trataram a possibilidade de o Danilo ir parar na França e nessa negociação o Jean Lucas pintar como um contrapeso. O negócio acabou não acontecendo porque o Danilo preferiu jogar na Inglaterra, mais especificamente no Nottingham Forest. O pessoal do Mônaco se incomodou e por algumas semanas qualquer negociação com o Palmeiras esfriou. Diante da necessidade de ter um volante com essas características, o Palmeiras retomou contatos com o Mônaco e fez uma proposta financeira boa, a melhor que o time francês teve pelo atleta nos últimos tempos. Mas Jean Lucas colocou uma série de empecilhos para voltar ao futebol brasileiro. Ele inclusive chegou a dizer para o pessoal do Mônaco que prefere ir para a Real Sociedad. O problema é que o time espanhol só vai poder contar com ele para a próxima temporada europeia, ou seja, a partir da metade do ano, e só acena com a possibilidade de um empréstimo, enquanto o Palmeiras o compraria em definitivo. A coisa não ficou boa entre Jean Lucas e Mônaco. Uma das provas dessa situação ruim do atleta é que ele não entra em campo desde 27 de outubro do ano passado. Para piorar, não vai ao banco de reservas desde o dia 3 de novembro. Não acho que vai haver possibilidade de avanço nessa negociação, até por isso hoje o nome mais quente dentro do Palmeiras para essa função de primeiro volante é do Alan, do Atlético Mineiro, que está se recuperando de contusão. O Palmeiras nem cogita tentar contratá-lo nessa janela. Vai deixar esse assunto para ser retomado a partir de 3 de julho.
E o volante Luan renova contrato com o São Paulo? Pode parar no Palmeiras? Tem proposta do Grêmio? Existiu de fato contato do Santos? Quero te ajudar a entender tudo o que está acontecendo envolvendo o atleta de 25 anos de idade. Primeiro, uma lembrança importante. O contrato dele se encerra em 30 de dezembro e ele não gostaria de renovar o contrato com o São Paulo por um único motivo. A presença do Rogério Ceni, a relação do técnico com o jogador não é boa desde a temporada passada. Importante contar também que o São Paulo tenta há meses a extensão desse vínculo por saber que o Luan é um jogador extremamente valioso. Já foram feitas 3 propostas pelo São Paulo, a primeira delas nem foi respondida pelo Luan. A última proposta do tricolor recebeu uma contraproposta do atleta. Só que o Luan pediu cifras completamente fora da realidade do São Paulo. O tricolor vai tentar fazer mais um avanço para se aproximar de um acordo. E diante desse impasse, tem muita gente apostando que o São Paulo venderá o Luan para o Palmeiras, para o Grêmio ou para qualquer outro clube brasileiro. O que eu fiz? Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar se existiram propostas. A resposta foi não. Perguntei se existiram sondagens. Também não. São Paulo suspeita que os interessados em contratar o Luan vão aguardar até 1º de julho para tentar fechar um pré-contrato com o jogador. Dessa maneira, o Luan deixaria o Morumbi de graça no fim dessa temporada e se tornaria reforço desse outro time a partir de 1º de janeiro. E é para não correr risco de ver essa situação ir adiante que o São Paulo tenta a todo custo, o mais rápido possível, estender esse contrato. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro e a chance de um camisa 9 ser contratado. Esse tema tem sido debatido nas redes sociais de atleticanos, especialmente depois que Ademir e Sacha foram negociados. O Galo até fechou com o Rodrigo Batalha, que é volante e veio do futebol espanhol, e inscreveu outros atletas da base na lista da Libertadores da América. Existe essa lacuna em relação a atacantes. O Atlético consultou na semana passada o Atlético em relação ao David Braga. Difícil imaginar que essa negociação aconteça até o fim dessa janela de inscrições. Sobre o camisa 9, conversei com uma pessoa da minha confiança dentro do Atlético para saber se existe alguma tratativa e a resposta foi a seguinte, abre aspas, chance de contratarmos alguém para centroavante hoje é quase zero, fecha aspas. Perguntei, mas por que tanta convicção? A pessoa lembrou que nesse momento o Galo nem tem tratativas para fechar com o centroavante. A aposta é de que o Kardec logo logo estará à disposição e ocupa, tem essas características pedidas pelo Eduardo Cudê e há também muita esperança em Isaac, jogador revelado no próprio Galo, que fez enorme sucesso na categoria de base e que vai ser muito em breve bastante utilizado no time de cima. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!